E o tema dessa noite é assistindo ou seguindo a Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 9, versículo 59 até o versículo 62. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos parar e pensar. Nós estamos assistindo ou por algum momento nós estamos ou então nós estamos de fato seguindo a Jesus. O seguindo a Jesus é interessante que ele fala que ele é o caminho. Então seguir é andar com ele, é caminhar com ele. E assistir é algo que não nos interessa, não pode interessar aqueles que buscam ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus único. Jesus, a primeira coisa que essa palavra ela vem nos ensinar nessa noite é que muitos têm muitas das vezes tem uma maneira distorcida de ler esse versículo 59 e acha que Jesus está achando, Jesus está falando para aquele homem que é para deixar os mortos enterrar seus mortos, ou então para deixar, não pode nem velar. Mas nós temos que prestar atenção em cada detalhe. Lucas, quando ele escreveu, ele não disse se esse pai de fato ele já tinha morrido, ou se esse pai ele estava de maneira ruim. E para a luz dos nossos olhos e para a luz dos olhos desse homem, Jesus estava querendo dizer que, de maneira de exortação, Jesus estava querendo propor aquele homem a trazer dentro do seu coração qual é a real motivação que ele estava seguindo Jesus. De fato, isso também tem que ser válido para as nossas vidas. Qual é a real motivação que nós estamos seguindo Jesus? Conforme eu costumo dizer lá no trabalho com alguns amigos que fazem parte do nosso ciclo de oração antes de pegar no trabalho. Será que nós estamos clamando a Deus somente para isso? Não, para Ele estar abençoando o nosso trabalho, para Ele estar abençoando a nossa família, as nossas finanças? Ou será que nós entendemos que Ele é o caminho que nós temos que seguir e caminhar? E não só porque Ele pode nos dar as coisas boas, porque Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então não adianta querer seguir a Jesus somente por motivações de esperar coisas boas ao retorno. Pelo contrário, Ele fala que por causa dele, por causa de seguir a Jesus, muitas das vezes nós seremos perseguidos. Como ovelhas nós somos levados ao matadouro. Então não tem vida fácil. Mas todos os dias Jesus está conosco. É interessante de nós realmente colocar dentro do nosso coração a motivação é saber que Ele é o reino dos céus. Ele veio, pagou o preço, morreu por nós para ensinar isso. E muitas das vezes, mediante a dificuldade, nós passamos a assistir a Ele em vez de seguir. E sendo que nas dificuldades Ele também está proposto a caminhar conosco. Gênesis 37, a palavra diz que José, quando foi levado para o Egito, que os irmãos aprontaram aquilo tudo com ele ali e tal, quando ele foi levado para o Egito, tem uma parte interessante. Versículo 2, se eu não me engano, de Gênesis 37, diz que Deus estava com José. O Senhor estava com José. Então, cuidado, irmãos. Cuidado para que, mediante algum problema, alguma dificuldade,
você passou a assistir Jesus em vez de seguir. É interessante que nós venhamos seguir. Jesus, ele nessa parte, quando ele fala que, exortando a esse homem, é de valia que muitas das vezes acontece com a gente. Deus precisa de fato dar um saculejo na gente para a gente ver qual é a real motivação que nós estamos seguindo a Ele. Outra coisa que eu aprendo ainda nesse versículo 59. Qual é o tipo de desculpa que nós temos dado para seguir a Cristo? Qual é a desculpa? Esse homem, ele falou que era o pai dele e disse: segue-me. Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu, o homem respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O que é que nós temos falado com Deus? Senhor, primeiro deixa eu fazer o que para seguir Ele? Qual é a desculpa que nós temos dado? Muitas das vezes lá fora a gente costuma ver muito na vida do ímpio, o ímpio querendo, não, primeiro eu vou me consertar para depois eu entrar na casa do Senhor. Sendo que Jesus fala ao contrário: vinde como estáis. A transformação quem vai fazer é Cristo, é o Espírito Santo. Então que nós possamos entender a importância de seguir a Jesus sem dar desculpas. E Jesus quer que nós vivamos uma vida com Ele. Deus quer que nós avancemos, assim como Ele falou com esse homem. Ele falou: porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Anunciar, viver, estar de fato no meio do centro da vontade de Deus, daquilo que Ele quer que nós realmente façamos. É maravilhoso quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos isso, realmente as maravilhas de Deus acontecem no nosso meio. O olhar para trás, ele nos afasta de Cristo. Então que nós não venhamos olhar para trás. Versículo 62, Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós temos que, de fato, olhar adiante, olhar para frente. Então que nós possamos de fato não olhar para trás, que nós possamos sempre olhar para frente. Infelizmente, essa pandemia aí, a gente temos muitos testemunhos aí de pessoas que deixaram de seguir a Cristo, deixaram de caminhar. Dias de templo fechado, o membro foi lá e se fechou também. Mas que nós não venhamos fazer parte desse meio, que nós possamos fazer parte do povo seleto de Cristo, que aonde quer que nós estejamos, realmente nós vamos ser igreja. Paulo, ele disse algo importante e de grande valia em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. É a mesma coisa, Paulo aqui está dizendo, ele não julgava de ter alcançado a perfeição, ou de fato estar realmente ali colado com Cristo. Não, eu estou aqui e não caio. Mas ele diz: olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que Paulo faz, quando ele disse aqui que fazia, é algo que nós temos que fazer. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o alvo que está diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim nós temos que ser, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo que é Cristo, para realmente fazer aquilo que o pastor disse hoje pela manhã,
As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Mas o que é isso? A porta do inferno, ela não vai vir até a nós. É a igreja de Cristo que avança para romper aquela porta do inferno e tirar almas para Cristo. Almas que o inimigo acha que já ganhou, nós ir lá e saquear como igreja, para povoar o céu, para fazer a vontade de Deus, para que as pessoas creiam que há um Cristo que realmente cuida das nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu retorno a palavra para o nosso pastor dirigente, o Wellington Alencar.